Graça e paz a todos. É sempre bom estar com os irmãos e sempre quando eu venho aqui, eu sou muito abençoado. A primeira vez que eu preguei em Faro foi lá na igreja pequenininha ainda, né? E, enfim, foi uma bênção e de lá para cá tive a oportunidade de estar aqui várias vezes com vocês. E, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, quando a gente vem como um servo de Deus, seja onde nós estivermos, né? Nós estamos compartilhando dons, estamos compartilhando e também recebendo, né? Então, eu sou abençoado, vocês são abençoados, e Deus é glorificado em tudo. Como o pastor Júnior já disse, o pastor Vanderlei tem ministrado aqui sobre o livro que ele escreveu, que é Novos Começos. É um livro muito bom. E sabe por que nós escrevemos livros? Parece redundante o que eu vou dizer aqui. Porque nós queremos que as pessoas leiam. Óbvio, né? Não é porque a gente quer que as pessoas comprem. Claro, faz parte do processo, a gente vende, etc. Mas que a gente quer que as pessoas leiam, porque nós entendemos que vai ser bênção para elas. Então, pode ver que eu não estou com a Bíblia aqui, não é que eu estou pregando o livro do pastor Vanderlei. Eu vou ler um texto que está aqui, que é fiel àquilo que está na Bíblia, e em cima disso nós vamos ver alguns princípios, amém? Que são bíblicos. Se não fossem, eu não estaria pregando de forma alguma, nem se fosse meu irmão, meu filho. Então, como eu os conheço, li o livro, tá? E está fazendo propaganda? Estou sim. Porque se você comprar esse livro e ler, você vai ser abençoado e vai estar contribuindo com o ministério pastoral do pastor Vanderlei e Rosângela. Gênesis capítulo 32, do 22 ao 32, Gênesis 32, 22 ao 32, diz assim: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Diga assim: Jacó ficou só. E lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Diga assim: manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. O capítulo 3 deste livro fala sobre novos começos, entre você e Deus. Novos começos. Irmãos, e é interessante e impressionante como todas as pessoas, todos nós, passamos por momentos em nossa vida em que nós precisamos, queremos, e muitas vezes não queremos, mas nós precisamos de novos começos. E o texto fala que Jacó, ele estava seguindo numa direção, e ele entendia que ele haveria de encontrar o seu irmão Esaú,
E ele tinha feito algumas coisas erradas com Esaú. Ele tinha, como diz o brasileiro, pisado na bola com Esaú. E agora a conta estava chegando. Agora ele já tinha esposas, filhos, servos, gados, riquezas. Mas ele tinha que encontrar Esaú. E quando um dos seus servos vai ao encontro de Esaú e volta, e Jacó fala assim, daí como é que está ali? Ah, ele tem lá um exércitozinho lá de mais de 300 homens. Eu imagino que Jacó tremeu na base. Porque ele sabia que não tinha para onde escapar. Então ele organiza o seu povo, manda os seus servos levarem presentes, irem à frente. Em determinado momento, como nós lemos, ele manda as suas esposas, servos e tudo mais irem à frente e ele fica sozinho com Deus. Entenda que as crises que nós passamos, as situações difíceis que nós enfrentamos, elas não afetam apenas a nós, indivíduos. Elas nos afetam e também afetam as pessoas que estão ao nosso redor. Quando nós estamos em conflito, por mais que seja um conflito pessoal, um conflito interno, isso se externa, isso se expressa e, inevitavelmente, atinge as pessoas que estão à nossa volta. Quantas vezes você ou eu acordamos pela manhã assim meio azedo, né? E aí alguém fala bom dia, a esposa, o filho, e você já responde mal ou não tão amistosamente. Vocês não fazem isso, né? Eu digo que quando o dia começa e às vezes você fala alguma coisa assim e a esposa ou seu cônjuge fala assim, tá tudo bem? É melhor dar uma segurada na onda, porque provavelmente você está em conflito. Jacó esteve naquele lugar, que depois ele chamou de Peniel, porque ele teve um encontro com Deus. E é interessante esse relato, é um relato estranho, irmãos. Eu não sei se os irmãos concordam comigo, mas é estranho. Jacó lutando com um anjo lutando. Quando eu leio a Bíblia, eu gosto de me colocar naquele lugar que está acontecendo. E eu fico ali naquele monte olhando Jacó, espada daqui, espada de lá, e anjo, tchá, tchá, tchá. Para mim é uma cena estranha, esquisita. E aí o anjo quer sair, e o Jacó não quer deixar. Mas espera aí, o anjo é forte. Todos nós sabemos que os anjos são imensuravelmente mais fortes do que nós, seres humanos. E Jacó segura o anjo. E aí o anjo fere a coxa de Jacó. E um pergunta o nome do outro. É um negócio ali esquisito. Muitas vezes as situações são estranhas, esquisitas. Nós não entendemos, nós não conseguimos perceber o que realmente está acontecendo. Sabe por quê? Porque o pastor Júnior, inclusive, já disse assim, que Deus tem planos para nós. Tem caminhos que muitas vezes, e eu até diria que na maioria das vezes, esses caminhos são mais altos, como o profeta diz, do que os nossos caminhos. Logo, eles sendo mais altos, nós não conseguimos perceber de imediato. Mas à medida que nós estamos ali, naquela luta com o anjo, ou na luta com Deus, porque Deus se permite lutar conosco, Ele se permite. Ele desce num nível mais baixo, para que nós possamos lutar com Ele, desfrutar dEle, receber dEle, perguntar o nome dEle, saber um pouco mais dEle, estar em intimidade com Ele, e nos abrir a Ele. Aí de repente o anjo fala, qual que é o seu nome? Jacó. É um novo começo.
na vida de Jacó. Quando o anjo fala assim, a partir de agora, você não é mais Jacó. Sabe por quê? Porque Jacó trazia uma história de engano, uma história de mentira, uma história de abismos, uma história de usurpação, uma história de perdas, que foram consequências também dos enganos que ele praticou. Perda de tempo, perda de recurso e outras perdas mais. E de repente o anjo pergunta para ele, qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. E o anjo fala assim, então a partir de agora você não é mais Jacó, você é Israel. E eu já preguei algumas vezes nesse texto, e eu digo que muitas vezes nós recebemos milagres, bênçãos, resultado de Deus na nossa vida, e muitas vezes nós nem sentimos e até mesmo não entendemos, como eu disse há pouco. Porque não é pelo sentir. Pode sentir. Abençoado é aquele que sente. Mas eu gosto daquele texto quando Jesus fala assim, bem-aventurado o que não viu e creu. E aí eu faço não é uma adaptação e nem adulteração da palavra, mas se é bem-aventurado aquele que não viu e creu, logo é também bem-aventurado aquele que não sentiu e creu. Ou eu estou forçando a interpretação? Deus já te abençoou nesse lugar, hoje. Pastor, eu senti, glória a Deus que você sentiu. Pastor, eu senti mais ou menos, glória a Deus por isso. Pastor, eu não senti nada, glória a Deus por isso. Deus te abençoou. E talvez a bênção que Ele te deu hoje, você não vai ver amanhã, você não verá na próxima semana, talvez nos próximos meses, e talvez nunca você verá. Ah, quão grande bênção que o Senhor ministrou na sua vida hoje. Que talvez você não veja, mas os seus filhos e filhos dos seus filhos, como foi o caso de Jacó. O homem marcado pelo engano, pela mentira, pela astúcia, pela usurpação e etc. Tem um nome trocado. Eu fico pensando assim, Jacó, ele fala, mas peraí, eu fico aqui horas, sozinho nesse lugar, deserto, lutando com você, anjo. E aí eu quero uma bênção. Você fere a minha coxa e só muda o meu nome? Mas que bênção é essa? Que estranha essa bênção. Jacó estava sendo tão abençoado quanto Abraão, quanto Isaac, o seu pai. Jacó é pai de multidões, as 12 tribos. As 12 tribos de Israel. Uma delas vem o Messias, que salva, que alcança pessoas no mundo todo. Logo nós somos resultado da bênção de Jacó. Nós somos resultado da bênção de Isaac, de Abraão, da promessa que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, e se estendeu e alcançou Jacó, mesmo sem merecer. Mas Deus fez algo primeiro. Não pense que Jacó foi ali naquele lugar, porque, eu quero ficar aqui. Eu quero ter uma experiência com Deus. Não. Jacó foi ali, porque Deus o levou ali. E Deus moveu homens e mulheres, e Deus criou circunstâncias, e Deus motivou a Esaú a estar naquele caminho para encontrar Jacó. E sim, Jacó tremeu de medo de Esaú, mas Deus fez algo tão glorioso na vida de Jacó e ao mesmo tempo trabalhando na vida de Esaú, para que quando eles se encontrassem, Esaú olhasse para ele com um olhar de graça, de amor, de perdão. Tanto perdoou Jacó que quis continuar com Jacó. Vamos ficar juntos. Aí Jacó, mas não dá, você tem muitos gados, também tem, vai ter problema. Talvez o nosso problema agora vai ser maior do que antes.
Mas não dá mesmo para ficar? Não dá. Então, vamos embora. Você vai para lá, eu vou para cá. Mas seja abençoado. Irmãos, Deus quer estar conosco muitas vezes a sós. Esse momento é precioso e seja fiel no seu momento congregacional. Seja fiel. Sabe? Coloque isso não como um legalismo, mas como um compromisso de fidelidade para com Deus, para com a sua igreja, para com o seu pastor, para com os grupos que você faz parte, para com a sua espiritualidade. Congregar é um exercício espiritual, mas estar a sós com o Senhor também é. Deus quer estar a sós com você e comigo. E nesse momento a sós, muitas vezes você vai se sentir lutando com Deus. E uma das lutas que nós mais enfrentamos é quando nós estamos orando e achamos que Deus não está sentindo, não está ouvindo nada. Isso não acontece com vocês, né? Senhor, eu estou orando aqui, mas estou vendo o teto preto, está frio, parece que não está acontecendo nada. A minha oração bate e volta ou nem sobe. Ah, irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo é quem faz, é quem mexe, é quem converte a nossa oração, muitas vezes uma oração incrédula, fria, uma oração sem sentido, uma oração que parece que não quer sair do nosso coração, numa oração aceitável a Deus, clara, explícita a Deus, e Deus vê o nosso coração muito melhor do que nós estamos falando com a nossa boca, verbalizando, e Deus fala, é o meu filho que está ali. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Deus quer promover em nós novos começos. Talvez você parou em alguma situação que hoje você entende que não deveria ter parado. Novos começos. Talvez Deus confiou a você um dom ou vários dons que você já desenvolveu no passado, que você já exercitou no passado, que Deus já usou você para edificar a igreja, pessoas, e você colocou esse dom ali em algum lugar, na gaveta do seu quarto, mas está ali, descansando. Novos começos. Talvez você estava desenvolvendo uma atividade, um trabalho, uma situação, e você parou aquilo ali. Ah, já deu. Ah, eu estou velho. Ah, não é mais para mim. Não é mais para você. Já morreu? Não é mais para você. Já morreu? Novos começos. Novos começos. Novos começos. E é Deus quem faz isso em nós. É Deus que nos impulsiona. E talvez você pode até pensar, e não se culpe por pensar assim, ah, mas não dá para mim, eu estou cansado. Deus renova as nossas forças. Deus renova as nossas forças. Eu estava pensando nesse texto, e eu continuei achando o texto estranho, e aí fala que Jacó saiu mancando. Ora, Jacó não mancou num piso assim, liso, gostosinho, um tênis, né, bonitinho, tá? Não, ele estava numa estrada, num deserto, estava descendo de um lugar, sabe, acidentado. E eu não quero dificultar aqui para encenar, mas o fato é que mesmo Deus promovendo novos começos, muitas vezes isso vai doer, vai incomodar, vai chatear, mas Ele quer que nós tenhamos perseverança e continuemos para o propósito que Ele nos chamou. Você não foi chamado para alguma coisa qualquer. Não foi. Uma das falas de Billy Graham, um dos, talvez o maior missionário contemporâneo, morreu há alguns anos atrás. Certa vez, um pastor americano, Paul Shepard, falando do Billy Graham, ele falou assim, vou falar o que do Billy Graham?
O que eu vou falar do Billy Graham? Ele dormindo ganha mais alma do que eu. Isso é Billy Graham. Era, né? Certa vez perguntaram a Billy Graham, que já havia estado com presidentes e reis e rainhas e príncipes, por que o senhor não se candidata a presidente dos Estados Unidos? E a resposta dele foi: porque o meu chamado é muito mais nobre, é muito mais precioso, é muito mais glorioso. E aí você pode pensar assim: ah, mas eu não sou pastor, eu não sou pastora. Mas você tem chamado. Você tem um chamado. E uma das coisas que o pastor Vanderlei escreve aqui é que muitas vezes nós temos dificuldade de viver a nossa história. A nossa história. E nós ficamos vivendo a história do outro. Foi assim que Jacó começou. A bênção do outro. A primogenitura do outro. O pelo do outro. E assim por diante. Você tem um chamado. Quer seja para ser pastor, missionário, para desenvolver um ministério, para ser um engenheiro, um professor, você tem um chamado. Isso vale mais do que qualquer outra coisa. Não importa se a pessoa A, B ou C está lá em cima, ganhando dinheiro, fazendo isso. Não é a sua história. Não é a minha história. A minha história foi aquela que Deus começou a escrever, e agora Ele me convida para estar junto, mesmo conhecendo as minhas limitações, as minhas imperfeições, as minhas fraquezas, e Ele me dá o privilégio, a oportunidade, a bênção, a graça de pegar um lápis, e aí Ele segura na minha mão, e nós começamos a escrever juntos. Ele começa, e aí a gente continua junto com Ele, e às vezes nós vamos para uma linha, para a direita ou para a esquerda, e Ele fala: não, é que a linha é essa aqui, deixa eu te ajudar, e juntos nós vamos escrevendo a nossa história. Ainda essa semana alguém falou um ditado antigo: Deus escreve torto por linhas tortas. Não, irmãos, Deus escreve maravilhosamente bem. As linhas, até 100 linhas Ele escreve. A minha letra é horrível. Se eu for escrever aqui, talvez você não vai nem conseguir ler. Por isso que eu digito bastante. Mas quando eu deixo Deus pegar na minha mão e escrever, e eu quero escrever com Ele, porque antes disso Ele quis e quer escrever comigo, eu escrevo bonito, e as pessoas são abençoadas. Quando você permite que Deus segure na sua mão, para que você escreva junto com Ele, não é a sua escrita, não é apenas a escrita de Deus, mas é a nossa escrita, a escrita junto com Deus, na unção, na graça, na direção do Espírito Santo, na intrepidez, na ousadia do Espírito Santo. Deus faz, e a sua história é uma história gloriosa. Não é a do Billy Graham, não é do pastor Júnior, não é do pastor Laércio, mas é a tua história escrita com Deus. Jacó foi uma bênção, depois que ele mudou o nome. Israel foi uma bênção. Israel. E é lindo quando nós vemos a história de José, um dos seus filhos, Deus salvando a nação de Israel através de José, e os seus filhos, alguns fazendo besteira, e Deus usa. Não é, o pastor Vanderlei fala muito isso, e eu concordo, e o pastor Júnior disse também, não é sobre nós. O pastor Elias falou isso na última pregação. Não é sobre nós. Leia a história de Judá. Judá. Que absurdos que ele fez. De onde veio o nosso Salvador? Consumador da nossa fé, da tribo de Judá. Sabe por quê? Não é sobre Judá, sobre Nebulon, sobre Naftali, ou sobre qualquer tribo. Não é sobre Laércio, o José, o Antônio. É Deus em nós, esperança da glória.
E quando nós estamos permitindo escrever a história junto, Deus restaura a nossa história e vai olhar para nós, vai olhar para você, não mais como usurpador, como mentiroso, como trapaceiro, mas vai olhar para alguém que tem uma descendência frutífera usada por Deus. Vamos pôr em pé. Eu quero perguntar para você e para mim, como nós queremos ser lembrados? Como você quer ser lembrado, ser lembrada? Alguém que desistiu no meio do caminho? Alguém com uma história quase apagada? Alguém com uma história ruim? Alguém que errou e o histórico é apenas de maldição, de perdas, danos? Ou você quer ser lembrado ou lembrada como alguém que Deus fez grandes coisas, uma transformação poderosa e te abençoou? Amém? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Quem aqui precisa de um novo começo? Feche os seus olhos. Amém. Pode baixar a mão. Mais alguém? Pode baixar a mão. Mais alguém? Amém. Eu quero orar com você. Amém. Pode baixar. Pode baixar. Mais alguém? Você precisa recomeçar. Irmão, eu não sei no que é. Se é servindo aqui na comunidade, se é na sua empresa, se é no trabalho, se é no relacionamento com o seu cônjuge. Ah, mas nós estamos juntos. Mas está parado. Nós estamos juntos, nos separamos, não. Mas está parado, precisa recomeçar. Recomeçar. Mais alguém? Eu quero orar por você. Pode baixar. Mais alguém? Pode baixar sua mão. Mais alguém? Há alguém no nosso meio que já ouviu falar sobre Jesus, sobre a história de Jesus, mas você ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador. Você não entregou a sua vida ainda a Ele. E você quer fazer isso agora, porque você entende que é o momento certo, porque Ele tocou na sua vida. Tem alguém? Levanta a mão, quero orar por você. Alguém? Então quero convidar as pessoas que levantaram suas mãos para vir aqui. Amém? Vem aqui, à frente. Eu vou orar por você. Quando nós tomamos uma decisão dessa, em meio à comunidade, nós estamos abrindo o nosso coração em verdade, confessando Jesus, e com toda certeza, Deus fará grandes coisas. Por isso que nós chamamos aqui, não é para expor ninguém, mas é porque nós entendemos que quando você vem aqui confessando a necessidade, confessando o desejo, Deus intervém e faz grandes coisas. E além disso, a igreja que está no banco está orando por você, como nós vamos orar agora. Portanto, levante você que está aqui na frente. Alguém, mais alguém que quer receber uma oração por alguma situação, pode sair do seu lugar também e vir aqui à frente. Seja qual for a situação, mesmo que não seja um recomeço, uma questão financeira, uma enfermidade, alguma coisa, venha sair do seu lugar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus está neste lugar. Deus estava ali com Jacó. Deus operou grandes coisas. E Deus vai fazer na sua história. Deus vai fazer na sua história. Aleluia. Coloque as suas mãos assim, recebendo do Pai. Aleluia. Deus, assim como o Senhor promoveu coisas tremendas na vida de Jacó e dos seus filhos, da sua posteridade, nós te pedimos, Senhor, faça na nossa vida. Nós não queremos a história de Jacó, nós queremos a nossa própria história, escrita por Ti e contigo. Oh Deus, que o Teu Espírito Santo nos leve a tomar decisões, a deixar coisas, a renunciar àquilo que muitas vezes nos impede de caminhar e faz com que fiquemos parados. Seja o pecado, seja o ócio, ó Deus, seja a frieza. Em nome de Jesus, tira. Nós queremos a nossa história, uma história brilhando, uma história sendo compartilhada, uma história impactando vidas para a glória e honra do Senhor.
Deus, transborda os nossos corações com o Teu Espírito Santo. Cada uma dessas pessoas que estão aqui à frente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Deus, se preciso for ferir a nossa coxa, para que nós entendamos a Tua vontade e tenhamos a nossa história totalmente restaurada, faça para a Tua honra e glória. Abençoe, abençoe. Se há alguém aqui enfermo, te pedimos que cure. Se há alguém que está frio, ó Deus, aqueça os seus corações, aqueça os nossos corações e nos encha do Teu poder e da Tua graça. Dá-nos novos começos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vocês estão aqui à frente, repete comigo, para você ouvir e para todos ouvirem e para ecoar no mundo espiritual. Deus tem algo novo para mim. Deus está escrevendo a minha história. Deus está restaurando a minha história para a sua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas bem forte para Ele.